Olá, delirantes! Hoje, um dia ensolarado, tô brincando. E aí, Hoje é um novo dia de um novo tempo que que começou. começou? Como é que estamos? Vocês estão bem? Estamos bem, quer dizer, eu tô bem, não sei o Zé. O Zé tá bem também, tá na Europa. Tô Quem que tá, bem. é, Tá na Europa, né? tá Parece na que tá, Europa, Tá tá na Europa? neurótico. tá Tá na Europa. neurótico. Tem um. Quando eu fui para Fernando de Noronha, né? é, um morador de Fernando de Noronha, ele falava que tinha. Vira e mexe, ele tinha. O quê? É, no, é tipo Noronha com neurose, sabe? Neurose, uma coisa assim. Que ele disse que como ele vivia numa ilha, vira e mexe ele tinha que sair da ilha um pouco pra ver o mundo, sabe? É, Bata uma noronhose, sei lá como é que se fala. Noronhose. E Interessante, né? aí, a gente vai falar de função sentimento hoje? Função sentimento, aquela que ninguém quer. É. Deixa eu só fazer uma coisa que eu queria fazer, uma propaganda. É, minha. Aproveitar, eu pago depois é, o espaço O de Jabá. patrocínio, o jabá do Delírio. Bom, vocês sabem que o Léo, algumas pessoas, né, que escutam a gente sabem que o Léo tem um clube da leitura. Aí eu fui lá de maneira absolutamente imitante, porque eu achei legal a proposta dele, e eu conversei bastante com ele, inclusive ele me ajudou a pensar o projeto, e eu lancei um clube também que eu tô chamando de Clube do Terapeuta, que é uma plataforma de assinatura voltada para conteúdos que contribuem, né, conteúdos complementares para ajudar na formação do terapeuta. Não é um curso nem nada, mas é uma plataforma com conteúdo para quem quer revisitar algumas coisas e pensar na sua vida de terapeuta. Então, quem não acessou ainda, corre lá no Insta do Solução Ativa que tem maiores informações. Só propagandinha aqui básica. Mas bora Merchan lá. feito, meus Merchan amigos. feito. Vai lá, galera, tá muito bom. Eu vi a primeira aula, não sei se foi a primeira aula aquela, mas acho que é, né? Então, é isso Qual aí. aquela Você me aquela mandou. pública, né? Ah, sim, sim. É. Ficou legal. Apresenta o projeto lá. Já tem assinantes, assim, uma quantidade até legal de assinantes. Estou feliz com os primeiros passos aí do projeto. Eu já convidei gente, já tem pessoas convidadas para dar aula lá. Tá Aí legal. sim, a coisa E eu tá vou boa. convidar vocês também. Se vocês vão Olha, querer, eu não sei, né? tem Assim, que ver eu o já até jabá. pensei o que eu vou convidar vocês para dar. Assim, que tema que eu acharia legal vocês falarem, né? Mas enfim, a gente fala mais pra frente. Mas bora lá. Sentimento? Que é o sentimento? Sentimento. Terminei de ler o livrinho que eu estava lendo sobre o jornal, né? O Diário da Sabe Tauber. E é legal porque tem as coisas, as anotações dela, né? Assim, mas tem uns colóquios do Jung, na verdade, uns encontros que eles tiveram na casa deles, na casa da família Tauber. Eles gravaram, né? Assim, então tem as transcrições desses encontros. É muito interessante. Aí numa delas, num dos colóquios, o Jung está dizendo assim, né? Que tem um negócio que ele chama de. Eu até peguei aqui. Eu vou traduzir o nome que ele dá. Ele fala o efeito precipitante de uma conversa com o feminino. Achei muito interessante. Porque o que ele está dizendo aqui, quando ele usa essa expressão, precipitante no sentido de. É porque ele usa a expressão em inglês precipitating, né? Mas é que faz irromper algo é, durante a conversa. E aí o que ele está dizendo é assim: quando você quer saber o valor que algo tem, você conta aquilo para uma mulher, porque elas estão mais conectadas naturalmente, ou pelo menos na época dele, né? Assim, com a função sentimento. E aí, de acordo com a reação que ela tiver, você vai saber mais ou menos o nível de importância que aquilo ali tem. E ele fala que normalmente os homens não estão tão conectados com essa função, e aí o que acontece é uma manifestação
o sentimento acaba ficando negado e velado e acaba acontecendo um julgamento intelectual ou da função pensamento, a hora que se apresenta alguma coisa para o homem, né? Quase que naturalmente. Enquanto que na mulher é mais natural que a função sentimento se manifeste. E aí, a partir da reação, você vai saber o quanto aquilo é importante ou não. Aquele projeto, seja um projeto de vida, seja um projeto é, acadêmico, né? Assim, ele coloca mais ou menos de maneira geral. E aí ele fala, inclusive, que às vezes ele indicava um paciente, é, que era um paciente homem, que chegava para ele e que ele sentia que tinha algo ali que não estava sendo revelado, ele dizia para o cara assim: por que você não conta essa história para tal analista? Né? E aí ele encaminhava para uma analista mulher e ele falava que o efeito era impressionante, assim, de como as coisas surgiam na frente da mulher, porque o cara se apresentava de uma maneira muito mais, sei lá, aberta perante o feminino. Aí ele conta a história, eu acho que essa história ele conta em outros lugares, do, de um filósofo alemão que começou a fazer um tratamento com ele, com o próprio Jung, e aí o Jung indicou ele para fazer, ele não cita o nome da analista, né, para contar a história, né, para ir fazer uma sessão com a tal analista, e que depois eles conversaram sobre isso, e o filósofo deitou em posição fetal no escritório, no consultório da analista, e chorava na primeira sessão que eles tiveram. Diz que ela virou até para ele e falou assim: Meu, você me mandou, o que você me mandou, cara? Assim, que loucura é essa? O que está acontecendo, né? Assim, tamanho foi a irrupção, né? Sei lá, do sentimento sombrio Pô, e outros e complexos. esse Enfim, contei, efeito foi longo isso. precipitante, né? A gente pode ampliar para um efeito de precipício, né? O que vem de lá do abismo, né? E eu acho que conversa um pouco com esse último caso que você falou aí. Interessante. Ah, Até porque, né, o, pelo menos, né, o James Hollis vai falar que o homem diante do feminino, ele tem muito medo, né, muitas vezes. Então, quando ele tá projetando esse feminino nessa mulher, aí, numa analista, ele também tá vendo um precipício, né? o abismal no Xing. Ah, é? Tem um abismal no Xing? Tem o abismal no Xing. Maneiro. Enfim, achei que essa historinha era legal aí para falar um pouco de início da função sentimento, né? Sabe o que eu O lembrei? que mais? Fala aí, define aí, vocês querem definir a Eu função? lembrei que Eu achei a o... história muito mais legal do que definir, mas vamos definir. Não, Fala. não, essa questão, né, do efeito precipitante, né? E vai perguntar para uma mulher, né, que talvez ela traga um valor muito mais, não sei se honesto, né, mas um valor mais do sentimento, né? Eu tava no shopping esse sábado, fui comprar roupa com as minhas duas cunhadas e a Gabriela e a Olga, né? Elas foram fazer alguma coisa, eu acho que elas queriam comprar alguma roupa para trabalho também, e eu fui. E aí, gente, né? Eu resolvi, estava passeando em uma das lojas, eu vi um casaco, mas um casaco estilo pai, sabe? Tipo um suéter, sei lá, uma coisa assim, que tem botãozinho na frente. E eu adorei. Aí eu botei no meio da loja, claro, né? Porque eu não tenho muita vergonha de experimentar assim. Aí as três estavam lá escolhendo roupa, eu fui lá, mostrei. E aí, gostaram? Aí elas, as três juntas, não. Aí eu, putz. Aí a hora que elas Não, viram, a fala, hora que fala. elas viram a minha cara, né, de tristeza, de precipício, né, de queda no precipício, elas, não, não, mas não ficou ruim, ficou bom até, eu acho que eu gostei agora. Mas você comprou ou não comprou? Essa Não, que é não a pergunta que eu não comprei, quero. né, cara? Não comprei. Eu percebi que foi 3-1, então não foi dessa vez. Mas legal essa história, Léo, porque uma das coisas que o Jimmy estava falando ali é de como a reação é que é importante. É, Né? isso Claro que você mesmo. decidiu não comprar, mas a reação delas é que é importante. Isso significa que aquilo tem muito valor. A sua decisão podia ser comprar, inclusive. Assim. Exatamente, não tem problema. Mas assim, o mais importante está nessa reação, né? Assim, tipo, ali tem algo importante. É isso que, assim, o que ele está dizendo, né? Que a função sentimento aí indica. Muito legal, né? É tipo um punch, né? É um sal,
um tempero, né? Que Ah, chega assim, né? Do nada, assim. Primeira outro garfada na dia, boca. Diga, diga. outro dia, sempre que eu falo outro dia, tem que relativizar, né? Parece que foi semana passada, mas às vezes foi 3 anos que o negócio aconteceu. Então, mas para mim é sempre outro dia. Ou uma vez, talvez é melhor, né? Porque aí uma vez é legal, porque você joga para dimensão arquetípica, né? Assim, uma Era uma vez, vez, né? era uma vez. Não é? Uma vez, numa conversa com a Irene, eu estava conversando, minha supervisora lá, né? Para quem, sei lá, já falei aqui antes, mas é minha supervisora lá em Zurique. Eu estava conversando com ela sobre quando o sonho é muito longo, muito cheio de detalhe, né? Assim, como é que você trabalha com isso, né? Porque o sonho vem cheio de detalhe, você precisa ficar limpando para entender qual é o núcleo, o que que é importante ali. E ela foi muito. E o Jung fala isso no final, no seminário de sonhos. Ele fala: função sentimento. É no estômago que você vai sentir qual é que é a parte importante da imagem. Você e o cliente, obviamente, num trabalho ali, né? No encontro analítico, né? Então, você fica lá intelectualizando a coisa toda, né? Ou na função pensamento ou na sensação, tentando descobrir os detalhes e fazendo ampliar. Mas aí, no fundo, você fica perdido nisso. Então, se a função sentimento não fizer parte da análise, provavelmente você não vai chegar assim aonde precisa chegar, né? Ou para onde o sonho está apontando. Função sentimento, você Nossa, tem que sentir nas entranhas, assim. pô, e isso é punk mesmo, né, cara? Sonhos longos. Sonhos longos são trabalhosos. Até pra nós, assim, né? Eu tô pensando aqui individualmente, cara. Às vezes eu tenho uns sonhos que eu fico 15 minutos anotando eles. Puta merda, cara. Às vezes é mais legal quando tem 3 linhas só, né? Você já O... resolve, né? Às vezes tem cliente que chega com sonho, né? Que a gente só vê a primeira parte, por exemplo, né? Não tem jeito de ver numa sessão só sonho inteiro, né? E É, tem às vezes assim, só o tempo pra contar o sonho já vai uns 20 minutos. E quando o cliente chega com uma sequência de 3 sonhos, né? Assim, também É, tem. mas aí Eu tem acho que coisa. tem que ter. Não, mas eu acho que aí também tem que ter esse estômago, entendeu? Para entender o que, né? Essa sequência, né? Considerar também, né? Assim, ver o que tá rolando aí. Interessante. A gente faz tempo que a gente não fala de sonho, a gente pode voltar nisso, né, e gravar sobre isso aí, ficou Sim. como o tema mesmo, né, assim, do episódio. Léo, fala aí da função sentimento, você que é sentimento. Ah, cara, é difícil falar, né? Porque aí eu vou colocar pensamento na sentimento. Mas eu acho que uma coisa que é interessante, né, é que a gente tem que entender que ela é racional também, né? Isso só para a gente trazer um pouquinho para a teoria, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu sou sentimento porque eu sou uma pessoa cheia de sentimentos, né? E na real, não, né? Ou então eu sou sentimento porque eu sou uma pessoa explosiva. Também, na real, não. Às vezes você é explosivo exatamente porque você tem um sentimento inferior, né? Uma coisa que o o Valdemar um dia falou pra mim, ele falou assim: você parece sentimento introvertido porque às vezes, né, você fala, mas a galera não dá pra entender, sabe? Parece que tá acontecendo aí dentro e você só traz alguma coisa aqui pra fora, assim, sabe? E, e é muito interessante isso, né? Porque, na real, eu acabei descobrindo aqui essa ilusão, né? Essa fantasia da função sentimento exatamente por causa da minha função inferior, que é pensamento. E aí eu viro uma pessoa, quando o pensamento vem, né? E quando eu escrevo, né? Eu fico meio que paranoico, né? Com o meu tema, sabe? E lendo a Von Franz, né, e trazendo até o que o próprio Val fala, encaixou muito, porque a Von Franz fala o seguinte: a função sentimento, se ela der uma palestra, e a função pensamento inferior pegar, ela pode se embananar de um jeito que jamais visto. Ela tem ela pode ter tanta referência que essa pessoa vai vomitar referência, vai vomitar autor, vai vomitar conhecimento, mas não vai falar nada, porque ela fala desse jeito, né? Mas se a função sentimento ela tiver todas essas referências, né, categóricas que estão mais ligadas ao pensamento,
forem vinculadas, forem de alguma forma ordenadas pela função sentimento, que é uma função até relacional, né? Ela fala que o indivíduo sentimento, ele consegue dar uma aula, né? Que é até muito bem encaixada para determinado público, né? Assim, isso está lá no Psicoterapia, não sei se vocês já leram. Eu acho muito legal. A partir Infelizmente, esse ainda não. a partir desse livro, né, eu comecei a perceber que eu não precisava vomitar referência também, né, assim. E acabou que acho que funcionou um pouco, né, assim. Eu trouxe mais uma questão relacional, né, as minhas relações com o mundo, por exemplo, além de outras coisas, né. Eu acho que assim, como, por exemplo, eu, não- eu tô aqui olhando para mim agora, tá, gente? Vocês podem até fazer uma análise, mas muitas vezes a minha noção temporal de, eu não penso assim, quando eu tinha 21 eu tava fazendo isso, quando eu tinha 22 eu tava fazendo isso, ou então é daqui a 2 semanas. Não. A minha noção temporal, por exemplo, de calendário, ela é pautada em relação, entendeu? Isso daqui é quando eu morava lá na favela da Zona Sul de São Paulo. Isso daqui, e eu tinha tal amigo, eu conversava com tal pessoa, né? Nessa época eu tava com namorada X, namorada Y, sabe? É um, como eu posso dizer, é uma história de relações nesse sentido, né? Era quando eu era orientando do Jorge, era quando eu era orientando na Malena, né? Assim, e é muito doido, porque aí você pergunta, por exemplo, para Lilian, né? Esses dias a gente estava numa viagem de professor pro IJEP, e a gente tava a Cris, né? Que parece ser sentimento também, e a Lilian. E a gente falou, sabe, quando a gente tava, não sei o quê, bababá, falou de uma época, eu acho que uns 5 anos atrás, né? Eu acho que elas falaram de alguma palestra do Congresso, né? Acho que foi a do Gilgamesh, foi a palestra de mitos, né? E aí eu e a Cris, a gente falou da relação do dia, porque a Lilian não pôde gravar, deu um chabu e tal, não sei o quê, teve que gravar separado e tal, a gente rindo. E no final a gente se perguntou, nossa, quanto tempo será que faz? Quando será que foi? E a Lilian falou, foi dia tal, do mês tal, do ano tal, sabe? Aí a gente fica assim, caraca, sabe? Então é muito doido. E talvez essa impulsividade, esse precipitar, também acontece, né? Eu tava falando com o Val, né? Que eu, para comprar passagem aérea, meu Deus do céu. Meu Deus, eu tenho que conferir umas 50 vezes, sabe? E no final eu aperto comprar com dúvida ainda. Já comprei passagem errada. Já perdi, tipo, R$ 2.000, R$ 3.000 em passagem aérea por causa disso, sabe? De ter que trocar depois. Cara, não é uma coisa assim. E não tô me orgulhando disso, né? Mas assim, é muito doido isso, né? É, que mais que eu sinto, né? E aí, ajuda aí, pô. O Rafa tá meio quieto hoje. Tá? Não quero invadir o espaço todo também. Não, pode É, falar, Zé, pode falar. não, né, eu estava pensando novamente em algo que a gente já disse aqui, né, na história da negação da pulsão sentimento lá na Segunda Guerra Mundial, mas que a gente já falou outras vezes, algumas vezes sobre isso, né, da irrupção dessa confusão entre o bem e o mal, né, e uma coisa que o Hillman fala também, da importância, a partir do Jung, né, da importância da gente acessar a função sentimento para poder lutar, inclusive, né, de maneira não reativa, compreender melhor as projeções que a gente faz nesse âmbito, né, do que é bom ou ruim, daquilo que é bem ou que é mal, para poder identificar, inclusive, o que é mal, né? Porque algumas vezes a gente fica perdido, né, assim, achando que ali está a personificação do mal, mas que na verdade é só um, sei lá, mais Pô, um cara, cara ali, né, assim, mais um coitado que tem uma vida de merda, que teve um pai de merda, que não sei o quê, e que de repente, né? Mas enfim, para a gente a importância de poder relativizar para poder fazer a integração, né? A partir dessa função. Senão a gente fica maniqueísta, né?
Eu acho que o maniqueísmo é uma expressão sombria da função do sentimento. Fala aí, Léo. Não, você tava falando do mal, né? E às vezes eu já cheguei a me perguntar e cheguei a ouvir, né? Mas pra que que eu tenho que deixar o mal perto da consciência, né? Um mal que a gente está entendendo como substancial, né? Isso significa que eu vou ser mal, né? E porque assim, às vezes parece que negar o mal é melhor, né? E esse é o pensamento mais comum, né? Que as pessoas têm, né? Só que aí eu tava, né, aqui em casa e eu tenho duas chaves aqui em casa. Olha as ideias, olha as imagens. Eu tenho duas chaves, uma delas está com a minha cunhada, porque a gente viajou, minha cunhada ficou para cuidar dos gatos e ela não devolveu até hoje, então a gente só tá com uma chave aqui em casa. Só que aqui em casa tem um problema. Essa chave, né, é, o molho dela, né, o molho da chave, tem a chave que abre a porta de casa e que abre a porta da entrada do prédio e abre a porta do prédio, a chave da porta do prédio é a mesma do portão. Ok, até aí, né? E aí eu cheguei pra Gabriela e falei assim, meu, imagina se um dia eu abro a porta do prédio, ela fecha sozinha e a nossa porta de casa tá trancada. E a porta da frente do prédio tá trancada. Eu vou ficar num limbo, né? Fiquei Ô, viajando nisso, né? E eu falei assim, e isso é exatamente a questão do mal, né? Porque se eu não tivesse tomado consciência de que isso poderia acontecer, eu jamais, né, faria o que eu faço hoje, que é o quê? Toda vez que eu pego a porra da chave e abro essa porta, eu penso, não deixa aqui pra fora, né? Agora, se um dia acontecer, você tem que contar pra gente. E o pior ô, não mas foi eu isso. tenho. O pior é que depois que eu pensei isso, 2 dias depois eu fiquei preso no elevador. Eu acho que eu tô com algum problema com esse vão aqui da Ô, de mas eu casa. tenho uma história boa, cara. Eu acho que eu já contei aqui, inclusive. Mas logo que eu mudei pro meu apartamento novo, o meu primeiro, né, quando fui morar sozinho, a sacada é daquelas portas que elas têm uma trava interna. E eu tava com um complexo de limpeza, né? Apartamento novo, limpa daqui, limpa de lá, não sei o quê. E aí eu fui na sacada, aí eu fechei a porta para poder limpar o vidro na parte de fora. E aí eu me prendi na sacada. Cara, ficou tomando um É. sol à tarde lá na Não, sacada. aí eu resolvi meio que fácil até, né? Eu gritei, da minha sacada dava pra ver a portaria do prédio Eu vizinho. resolvi fácil. Eu comecei a gritar. Não, eu gritei pro cara, gritei pro porteiro, aí ele me viu e eu sei que isso eu já sabia, que as duas portarias se comunicavam, até por segurança, né? Eles tinham um esquema de Hum, comunicação ali. Aí eu chamei o cara, aí ele avisou o porteiro do meu prédio, aí ele falou, mas como que eu faço? Aí, por sorte, a porta do apartamento estava aberta, não tinha trancado. Aí ele nossa. abriu a porta e me salvou. Eu fiquei só uns 5 minutinhos preso. Cara, eu Mas, tenho uma história louco, né? parecida, velho. O... Foi assim, foi lua de mel minha com a Gabriela. A gente pegou um Airbnb, né? E a gente viu uma rede, né, na varanda também da casa, que a gente pegou uma casa. Ah, ela deitou na rede, eu fui lá e fechei a porta. Mas eu fechei a porta sem trancar, né? Só que a porta, ela não dá pra abrir quando você fecha ela. Ela falou que é comum aqui no sul isso, na, na, na parte de fora, né? E, e aí, beleza, né? A gente ficou lá, bateu um papo e tal. Na hora de entrar, que tava começando a escurecer, quem disse que a gente conseguia? Ela, por que que você fechou? Eu falei, eu não sabia, pra mim tava aberto. Aí liga pra moça do Airbnb e ela não atende. E aí, quando atendeu, falou que não era ela. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Mas era uma cidade pequena. Essa moça conhecia a moça do Airbnb, meu amigo. Depois a Que gente ficou caos, cara. 1 hora e meia. A Gabriela ficou puta comigo, claro. E o mais interessante é que a Olga já estava lá. Então a Olga estava na barriga dela, passou esse perrengue com a gente, no final das contas. Vivenciou tudo. Mas é muito doido, né, cara?
É a Mas só vida. pra gente não se perder aqui do sentimento, né? Talvez os comentários que eu queria fazer é que, para mim, sentimento é uma das funções mais difíceis, né? Para mim, mais do que intuição. A gente já falou de intuição aqui. A- para mim, é uma das mais difíceis de ensinar, uma das mais difíceis de lidar, uma das mais difíceis de experimentar. É, Tanto é que quando eu dou aula de tipos, eu diria que 40% da minha aula é de função sentimento, né? Talvez como se fosse para mim essa aula, né? Como se eu mesmo precisasse dessa aula para mim mesmo. Eu insisto, né? Eu invisto um tempo grande nessa função porque é interessante. Eu faço provocações, assim, eu levo polêmicas para a É muito sala de legal. aula e é muito interessante, assim, como as respostas começam a acontecer e eu começo a provocar e provoco, e provoco, e provoco. O ponto dos alunos falando assim, professor, você está mexendo com os nossos brios. Eu falei, então tá dando certo. Então é isso mesmo que eu queria. Que a função sentimento, ela mexe com os nossos brios. Ela provoca a lógica hegemônica, é, e, e, ao mesmo tempo, dá um nó na nossa cabeça quando Jung fala que essa porra é função racional. E, na verdade, quando a gente começa a estudar, assim, e entende a função pensar, entende a função sentimento a partir do pensamento, fica claro que ela é uma função racional mesmo. Ainda que muita gente questione, mas acho que questiona até porque não aprofunda na leitura, nos estudos, ou não tem a própria dimensão do sentimento em si, né, de experimentar o sentimento. Mesmo quando a gente. Eu acho interessante, né? Vocês sabem que eu tenho cachorra, sou super ligado nela, e eu acho interessante que a gente projeta uma série de aspectos de sentimento nos animais, né, nos nossos pets, mas que na prática não existe na existência deles, né? Então, por exemplo, quando a gente atribui ciúmes ao cachorro, é porque o meu cachorro sente ciúmes, ele fica perto de mim quando eu não sei quem tá perto. Seu cachorro sente medo, não é ciúmes. É muito mais basal, né, o modelo, né, do cachorro, né? Por mais que o cachorro seja genial, né, não é nem esse o ponto, mas assim, ele sente medo, não é ciúmes. Ah, mas quando fulano chega perto de mim, ele chega perto também. É porque ele tá com medo, não é porque ele tá com ciúmes, né? Então, só que a gente vai atribuindo as coisas, né? E eu tô corrigindo prova agora do pessoal e tem lá uma pergunta sobre projeção. E é muito interessante como o pessoal predominantemente responde assim: a projeção é quando a gente projeta alguma coisa na outra pessoa. E eu tenho colocado sistematicamente nas respostas, cara, projeção, ela é. Eu projeto no animal, projeto no computador, no celular, no carro, no sofá, na parede. Assim, não é só na pessoa, né? E especialmente me parece que o sentimento, independentemente, e aqui eu não estou falando assim se é uma função hegemônica na consciência ou não, mas o sentimento ele parece que passeia nas projeções com muita vontade. Aqui eu estou fazendo uma livre fala, né? Talvez não seja tão teórico assim, né? Mas à medida que a gente atribui valor às coisas, tá aí feita uma projeção, e uma projeção que tem um caráter de sentimento. Então, para mim, é bem difícil essa função. O tempo todo ela me provoca, o tempo todo eu quero saber mais dela, o tempo todo eu quero experimentá-la, o tempo todo eu quero. Mas assim, é muito louco que eu tento entender e vivenciar o sentimento a partir do pensamento, né? Me parece. Então por isso que talvez eu esteja até escutando mais hoje, falando menos, porque é um exercício mesmo pra mim. E um exercício que eu gosto, né? Não é que eu não goste, mas eu acho punk. Eu Acho acho que que aquele texto do. Fala, pode falar. não, Pode falar. você estava falando, mas eu acho que também tem uma questão relacional no sentimento que eu acho interessante, assim, sabe? E você falou de cachorro, eu pensei em filhotes, né? Então, pensei na minha filhota Olga no final das contas. É, Quando eu peguei ela, né, pela primeira vez, eu
tem muita gente que tem medo de pegar, né? Tem muita gente que tem medo de que será que ela quer ou qualquer outra coisa do tipo, né? Assim, e quando eu peguei pela primeira vez, né? Era meio que eu sentia, assim, não era que eu sentia o que ela estava sentindo, tá, gente? Mas eu tinha uma percepção, né, de, eu vou fazer desse jeito, né? E tinha uma certa segurança nessa relação, assim, sabe? Mesmo sendo unilateral, de certa forma, porque ela era recém-nascida, né? Mas forma de pegar, muitas vezes até é engraçado, né? Saber o que ela tá querendo. Escutar, mas não em questão de tonalidade ou jeito, mas quando ela chora, eu sei o que ela quer. Eu não vejo isso como uma intuição, sabe? Eu vejo mais como um sentimento nesse sentido. Mas, É, ô Léo, você sabe que desde muito rápido, assim, não sei quanto tempo, tipo, não sei quanto, acho que 15 dias, eu já conseguia, cara, entender muita coisa do meu filho. Prever. Eu falo, eu até brinco assim, falo, cara, o Leozinho é muito previsível. Eu brinco, né? Porque esse cara é um modelo, cara. Ia acontecer tal coisa, fala assim, ó, ele vai chorar. Aí minha sogra arregalava o olho assim, cara, é isso, né? E o que que o choro quer dizer e tal. Então não isso eu sei, não eu não tinha, não. Isso daí Ah, cara, não mano, é tão. Mas eu acho que isso daí é meio pensamento, né? pode ser, pode ser, Ou pode não, ser. sei lá. O É, meu não porque é, assim, não. ele. É tipo, o meu é mais Epimeteu do que Prometeu, sabe? Não era tanta previsão, era questões mais de consequência, sabe? Não, assim, a previsão, mas também assim, do tipo, sei lá, cara, ele tá manhoso com a Clau, né, por exemplo. Me dá ele que vai passar. Por quê? Ah, é porque eu sou um gênio? Não, porque não é porque eu sou um gênio, é porque vai passar, né? Eu vou pegar ele ali, alguma coisa a gente vai fazer e vai passar o choro, né? Vou botar ele pra brincar, aí a Clau até brinca assim, mas é sempre assim, né? Com a mãe, os filhos são mais manhosos, né? Léo, eu tô falando isso sinceramente, eu não tô querendo cagar regra e falar assim, o que eu tenho com relação ao meu filho é função sentimento. Talvez seja pensamento, eu não sei explicar. Não, O eu tô que eu te sei explicar zoando, é pô. assim. Tô te O que eu zoando. sei explicar é assim, cara, puta, alguma coisa rola entre eu e ele ali que eu Então, consigo mas. captar o moleque. E Será que não é é meio. sentimento? É uma pergunta, mas eu não sei. É E não é sentimento? meio que pode ser isso? Não pode ser um sentimento, né? É, Pode, pode. é isso mesmo. O meu problema, por exemplo, é remédio. É dar remédio. É saber quantas vezes a Olga come fórmula, né? Toma fórmula também. Quantas vezes eu botei o a colherinha. Eu comecei a Caraca, contar em Léo, puta inglês que para ter pariu. consciência do ato, entendeu? Não, essa parte fica com a Clau, então eu não me preocupo nesse sentido, mas eu sei, o resto eu sei, assim, quantas vezes ele fez cocô na semana? Eu sei. Que horas que ele foi dormir, que horas que eu sei tudo, cara. Ah, não. Sei tudo. Tudo perguntar do meu filho, eu sei. Menos quantas vezes ele mamou e quanto que ele tomou, porque aí eu não tô todo momento lá, né? Mas acho que o pensamento participa também, né? Mas é muito É, interessante, assim, quando ele nasceu, literalmente, né? Quando ele saiu do útero, nossa, cara, eu acho que foi um dos choros mais estranhos que eu tive na minha vida. Era um choro que veio de dentro do meu estômago, assim. tá Eu aí, não ó. sei explicar. Nasceu a sua função sentimento também. Foi um choro meio solucento, assim, meio forte, meio compulsivo. Eu fiquei muito emocionado, me emociono até de lembrar. Mas ainda bem que ele tá Que doido, né? ótimo. Porque quando a Gabriela teve a Olga, eu era, né? Era tipo, como eu posso dizer? É, ela teve, eu me emocionei e tudo mais, né? A hora que tava tudo bem, melhor ainda, mas aí eu era o cara da burocracia, cara. Você não tem noção. Gente, vocês não têm noção. Vocês devem ter noção que vocês têm filho, mas o quanto que o pai, quanto papel o pai fica nessas horas, cara. Nossa, o pai trampa, mano. Puta que pariu, cara. Como trampa. E o. E assim, aí funcionou que foi uma beleza, né? Esse aqui, não sei o que, bababá, tchá, tchá, foi burocracia total, coisa boa, né? Interessante, né? Sei que foi registrá-la no cartório. Foi eu que fui registrar. É, E aí, é, Zé? Agora eu sei que ficou quieto, homem. O que que você agora falaria sobre a função Eu sentimento? tava deixando vocês é que carregarem aí. delirar.
o Zé, ele tem filhas adultas já, né? Então é uma outra relação também. Quer dizer, uma outra relação não que é diferente, né? Mas são etapas diferentes, né? É, Então acho fases que diferentes. Inclusive com relação à função, né? Assim. Mas sabe o que eu estava pensando antes? É, só para ser teórico chato, eu já falei isso outras vezes aqui, a gente leva muito em consideração a projeção, mas pouco fala da introjeção. Porque tem aquele clichêzinho básico, né? Não tem projeção que se mantenha se não tiver gancho. Beleza, a gente compreende isso. A Jacobi fala isso lá naquele livro, o Arquétipo, Símbolo e Complexo, ou sei lá qual é a ordem da porra do título, mas é naquele livro, né? E o Jung fala isso também. Então não tem projeção que se mantenha se o gancho não tiver. O que fica bem interessante quando a gente fala de rede social, porque é um gancho constante o tempo inteiro. Mas esse é outro assunto, né? É um gancho narcisista ou narcísico, né, de um mecanismo narcisista que está lá o tempo inteiro. Mas a questão é a seguinte, que eu acho que é interessante a gente pensar em torno do desenvolvimento da personalidade do indivíduo, porque se a gente seja qual for a função que a gente esteja mais identificado, funcione melhor para a gente, né? O quanto isso não influencia no desenvolvimento da personalidade daquele pequeno indivíduo que está ali, nesse mecanismo de introjeção, né? Se eu sou sentimento, caso do Léo é sentimento, pensamento sombrio, né? Eu sei que eu estou falando de maneira muito categórica, né? E eu acho que a gente não vê as coisas desse jeito, mas de qualquer forma. Então vai ter projeção de pensamento sombrio, não tem o que fazer. Não tem como fugir disso, né? Assim, durante o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, não tem o que ser feito, porque como o Rafa falou, a projeção ela acontece e tá aí, e a gente só consegue pensar nisso depois que a gente já fez, né? Depois que já Perfeito. foi, aí a gente vai retirar, né? Então no fundo, para dizer, é um balaio, né? Assim, é uma confusão, é um inferno. A gente faz essas Pois é, e E, é discussões e inevitável, que são cara. importantes, te mas digo mais. assim, Às tem que vezes eu leio fazer. antigamente, agora eu tô até mais. Mas antigamente eu lia um autor e aí falava assim: sabe de nada esse autor. Esse conceito é uma bosta. É, Eu tô projetando totalmente, né? A coisa. é, é. Que bosta, né? Mas Inflação É já muito era. interessante. E quando eu falo sombria, eu não quero dizer necessariamente negativa, né? Não, A acho que gente pra tem que gente é pensar claro nisso isso, né? também. Eu não sei se pra quem A escuta é gente aqui, claro, para né? quem está Mas ouvindo, né? Sombria é É, aquilo que, de alguma maneira, aspectos daquela função que não estão integrados. Se é positivo, se é negativo, né? Assim, é outra história. é Se o é que tá na funcional, sombra. disfuncional, é outra história. É, É, né? E aquilo, às vezes, na verdade, vai definir, definir não, né? Porque a gente também sabe que não é assim. Uma coisa muito complexa e é condicional, para usar uma expressão que o próprio Jung usa, né, no desenvolvimento da personalidade do indivíduo. O desenvolvimento da personalidade é condicional, ou seja, depende de muitas condições, de uma hipercomplexidade de condições, né? Uma delas é a projeção, né? Da minha função superior, da minha função principal e da minha função sombria também, né? Assim, agora como é que aquela personalidadezinha ali vai se desenvolver a partir daí, aí é outra história, que aí tem um monte de outras coisas envolvidas, né? cara, é muito louco, né? É muito louco. E é inevitável, assim, não tem. Vai ser desse jeito, sim ou sim. Não tem como evitar, né, que a sombra seja atribuída àquele pequeno ser, né? É muito interessante. Mas essa, E quando nega, só piora, né? É. Quando É porque, nega, só porque piora. cria. Eu não tenho Cara, sombra, eu sou gratiluz. Cara, cara, assim, mas a você merda sabe vai que. ser muito maior. Ó, o, mas você sabe que eu tava falando, até pra trazer um tema mais sério, né? Só pra não deixar passar, tem uma menina que eu atendo, ela é negra. E a gente começou a falar dessas questões raciais e tal. E aí eu tava comentando, né, que nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país racista. Só que é um sim. país marcadamente racista. O que que Uhum. acontece? O movimento negro lá tem uma força gigantesca, né? Então, por quê? Porque é marcado.
A hora que marca, você cria uma nantiodromia e você cria um movimento contrário. Aqui no Brasil é aquela coisa escamoteada, né? Ah, não, todo mundo é legal, o Brasil é um país maravilhoso, nananana, mas não é, né? É racista. Só que fica essa coisa mais ou menão. E aí o mais ou menão vai piorando, né? Então, eu acho que se a gente traz isso para outros cosmos, né? Por exemplo, na criação dos filhos, não, faz de conta que não. Cara, uma das coisas que eu tenho tentado fazer é olhar pro meu filho e falar assim, cara, ele é só uma criança normal. Ele é só uma criança. Assim, o que eu quero dizer? Eu vejo que muita gente quer genificar os nossos filhos, tornar eles um gênio. Não, porque ele é um gênio, porque não sei o que. Não, cara, ele é uma criança que faz coisas de criança, né? Então, assim, não, deixa, ele é uma criança, ele faz coisas de criança. Porque é muito fácil a gente tornar os nossos filhos um gênio. Só que isso também vai criando outro tipo de sombra, né? Então é melhor que faça aquela sombra mais típica, em vez de a gente inventar a sombra que não existe. E olhar para aquilo que tem que ser olhado e lidar com aquilo que tem que lidar. E entendendo essas marcações que estabelecem contradições, né? Mas não é fácil, né? Não é exatamente fácil. Só que evidenciando isso, a gente tem a chance de lidar, fazendo de conta que não existe, aí só piora, né? Fala, Léo, você ia falar alguma coisa. Mas isso adianta, Rafa? Acho que não adianta, não. Porque, na real, é a ideia da água parada, né? A gente para a água em cima, mas a água embaixo nunca tá parada, né? Então, se Não, em não, mas mim eu. tem uma questão de genificar o meu filho, mesmo que inconscientemente, ele vai se genificar, ele pode se É. genificar no futuro, né? Assim, Não, você é, tem razão, você tem razão. Concordo. então, assim, né, na real, o que eu tenho que fazer é olhar para dentro e falar por que que tem, mesmo não falando, né, a É ideia de porque não é o que eu genificar, né? falo, né? Assim, acho que é claro pra gente também, né? Não é o que eu falo, né? Mas é o que tá, São as é o que o inconsciente tendências se comunica. inconscientes, né? Isso, são as É. tendências inconscientes, né? E por isso que o Jung fala que você quer cuidar do seu filho, né? Vai fazer terapia, né? Vá se realizar. Vai se realizar, né? Porque apesar de às vezes, né, ele fala vai se realizar, mas é meio estranho, né? Tem uma entrevista com o Von Franz que ele fala assim, uma das coisas que eu me entreguei ao relacionamento com a Toni Wolff foi porque eu não queria que essa neurose caísse sobre a minha filha. Às vezes eu acho até uma justificativazinha, sabe? Nessa hora. Mas, mas também tem a ver, né? Não posso negar que não deixa de ter a ver. Mas assim, o que a gente está falando, né, no fundo, é porque a criança ela tá numa atmosfera familiar, né, psíquica. E aí a coisa vai rolar, mesmo você sorrindo para a criança, né, falando que tá tudo certo ou não, né? Assim, é muito doido, né? É que é o que o Neumann fala lá, né, na história da origem da consciência, das projeções arquetípicas, do quanto a dimensão arquetípica muitas vezes determina muito mais a vida do indivíduo do que a dimensão pessoal, a dimensão individual. E não dá para a gente falar é 50%, é 80%, não tem como a gente definir isso, porque, de novo, é condicional, né, assim, e aí eu até eu falo isso, né, em aula, assim, às vezes você pega uma pessoa, assim, que teve, é claro que não dá para a gente avaliar isso, mas vamos supor, a pessoa teve lá um pai maravilhoso, ele pode chegar na vida adulta e achar que teve um pai de merda, porque É, a dimensão arquetípica se sobrepõe à dimensão pessoal. E o contrário também pode ser verdade. O cara pode ter tido um puta pai de merda e achar que ele teve um pai maravilhoso. Porque nesse caso, especificamente, que eu uhum. estou brincando aqui, né, como hipótese, a condição arquetípica se sobrepõe. E o- Ainda em cima disso, né, tem toda a dimensão pessoal, obviamente que também influencia, mas, de novo, não dá para a gente determinar porcentagens aqui, porque isso é uma bobagem, né? É, e o próprio contágio, que o Léo fala o tempo inteiro, né? Assim, é o que eu falo. Tipo, a criança que nasce aqui está sendo influenciada pela guerra da Ucrânia, cara. Né? Ô Assim, Zé, porque quando, estamos misturados, é os mundos, né? Assim, então, fala, fala. não, quando você falou assim, o cara tem um pai de merda, mas acho que é um pai incrível, me vê o filme Prenda-me se for capaz, cara. O Frank Abagnale, o pai dele era um bosta, mas ele achava o pai dele do caralho. É verdade, é verdade, é isso é mesmo, verdade. não tem jeito, não tem jeito.
Mas é legal, né? Eu gostei disso que você falou, Zé, da dimensão arquetípica se sobrepor, achei legal. Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar dessa maneira, mas faz muito sentido. É legal olhar para essa perspectiva, né? E a diferenciação, né, da dimensão pessoal e da arquetípica muitas vezes é super dificultosa na clínica, né? Nossa, muito, cara, muito mesmo. E assim, eu assim, eu acho que vale a pena a gente pensar isso do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista da prática, é a imagem que o indivíduo está trazendo, né? Assim, não tem o que fazer. A Não pessoa vem e tem. fala assim: meu pai foi um merda. Eu não sei, eu não conheci o pai do cara, né? Então eu vou lidar com A esse gente pai de lida com a merda que imagem ele do está pai merda. trazendo. É, É, é. né? Assim, porque é esse, né? É esse complexo que a gente vai É enfrentar isso ali. mesmo. Nossa, cara, Muito é bom. legal, né? É, A gente bom. foi do sentimento, sei lá para onde, mas beleza, deu, O né? Não, pai mas, de Vamos merda, nessa. pro sentimento de novo mas, também. eu, mas eu, É falar de pai verdade. de merda não é sentimento? Sei lá, acho que a gente passou Tá certo, legal. tá certo. Bom, tá bom. Bora lá, vai. Eu vou tomar um café, eu tenho reunião Bora agora. lá. Se cuidem aí, meninos. Até Força. a semana que vem. Vocês também. Adiós. É, Tchau, tchau. tchau. Tchau.